Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Direito Religioso, eu sou o Jean Regina. Eu sou o Thiago Vieira, também seja bem-vindo, obrigado por participar conosco neste momento tão difícil que é o momento que o Brasil vive esta pandemia, que parece que é a 11ª ou 12ª pandemia mundial Registrado, que né? se tem registro, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus, um pouquinho sobre o papel do Estado, o papel da Igreja, vamos responder alguns comentários que foram feitos nas nossas redes. Isso aí, vamos repercutir esse assunto Isso. que deu o que falar, tem dado o que falar e certamente vai ser a pauta do mundo inteiro nas próximas semanas, né? Fica conosco, antes disso compartilhe este vídeo, ative seu sininho de notificações. Dá o like. O dislike, não. Não, dislike não, deixa o dislike fora. Tá bom, história. gente? Muito bem, minha vez de falar hoje. Roda a vinheta, Éder! Bom, Tiagão, semana passada eu acho que a gente estava meio brabo, né? Porque, afinal de contas, os dias estão sendo dias difíceis para todo mundo, né? E a gente acabou fazendo aquele vídeo falando sobre a situação do coronavírus, como ela está afetando também as estruturas, inclusive, do Estado Democrático de Direito. A gente está vendo um antagonismo, talvez assim, um choque entre o que nós estamos chamando de senso comum, que está mais do que certo, e eu acho que está mais do que tranquilo de nós todos, como dizem por aí, vamos combinar que está tudo confluindo para que realmente nós precisemos ficar em casa, ficar isolados, ou pelo menos quem tem que trabalhar, que não esteja trabalhando em ambientes onde haja aglomeração de pessoas. Determinadas entidades precisam continuar funcionando, a saúde é uma delas e a justiça é outra delas, porque a justiça garante que a ordem constitucional, né, e a convivência social, como disse inclusive o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, né, porque a ordem social seja mantida, o poder judiciário tem que funcionar. Né, Tiago? É isso aí. Mas está acontecendo esse choque entre a necessidade da população se conscientizar de que tem que diminuir a circulação e atos de governos, especialmente de governos estaduais e municipais, que diante da pandemia parece que estão avançando em determinadas esferas que a Constituição não lhes deu poder. Então o vídeo de hoje é para a gente continuar repercutindo esse assunto e vamos falar a partir de alguns comentários, né? Qual é a nossa visão a respeito de o caos social instalado, como é que nós podemos ajudar nisso como cidadãos e como igreja, né? E ao mesmo tempo como que nós, fazendo essa nossa parte, podemos ajudar as autoridades a não ultrapassarem dos limites que a Constituição lhes deu, para que nós, depois que passarmos essa pandemia, possamos viver em paz. Isso. Nós temos diversos regimes de governos, o regime democrático, o regime autoritário, para citar dois exemplos. E no regime autoritário, o Estado de Direito, de certa forma, ele é diminuído. Por quê? Porque ele está na pessoa do líder, na pessoa do ditador, na pessoa da autoridade máxima. E nesses regimes, muitas vezes, o processo ele é esvaziado. Que processo? O processo pelo qual as pessoas são acusadas, as pessoas são segregadas ou presas, separadas da sociedade. Em uma democracia, o sistema é diferente. Uma democracia, você sabe o que é certo e o que é errado, porque existe uma lei anterior que define isso. Bom, como é que eu sei que eu descumpri a lei? Porque existe um processo que vai demonstrar, a partir do contraditório e da ampla defesa, que eu descumpri a lei. Então, se por acaso eu matar alguém, eu não vou simplesmente ser condenado, encarcerado, condenado e pronto, como era no medievo. Eu não entendi o que ele falou. Como era lá na Antiguidade Clássica. Medievo, doutor? O que é medievo? É um lugar, Léo? O medievo foi aquele período ali da Alta Idade Média até mais ou menos o Renascimento, em que o processo de culpa ele era reduzido. Então foi todo um trabalho, inclusive, da Igreja Católica. Porque naquela época, inclusive, o poder também ele estava concentrado, né?
O mesmo ente que acusava era o ente que julgava, estava tudo na mão do rei ou, dependendo do tipo de crime, na mão da igreja. Então, o processo, inclusive a partir da reforma, foi devagarinho, fazendo com que o poder fosse compartilhado e não tendo a concentração maior de poder, também não existe tanta chance de uma corrupção desse poder para que o governante faça o que quiser. Isso. Então, foi todo um processo, né, que nasce, de certa forma, lá nas cidades gregas, onde existia uma democracia, mas era uma democracia apenas para os cidadãos gregos, né, apenas para a elite. Então, houve todo um processo de retirada de poder da mão de uma pessoa para que esse poder se assentasse na lei e no devido processo legal. Nós chegamos hoje aos pilares da civilização ocidental, né? Que é o encontro daquelas 3 grandes cidades. Isso, como diz o Papa Bento XVI, né? Isso, e também o Papa João Paulo II disse também, né? Ou seja, o encontro entre a cidade de Jerusalém, que trouxe a fé no Deus de Abraão e os valores religiosos para dentro de uma mentalidade filosófica que quem trouxe foi Atenas, e junto com a regra de convivência do direito romano. Ou seja, Jerusalém, Atenas e Roma trazem os valores que fundamentam a civilização ocidental, que depois foi aprimorada pela reforma, né, Tiago? Isso mesmo. Então, gente, quando a gente gravou esse vídeo aí da semana passada, lá no escritório, o que nós estávamos clamando e continuamos clamando é que o processo legal, ele não pode simplesmente ser colocado em uma lata de lixo, porque levaram mais de 2000 anos para que a sociedade tenha um processo legal como você conhece, em que você não é simplesmente acusado aí na rua de ter feito alguma coisa e simplesmente ser jogado num calabouço. Então, muitas pessoas vieram me perguntar nas redes sociais: ah, doutor, será que não tem, professor, será que não existe aqui uma ponderação de valores? Isso. Qual é maior, a liberdade religiosa ou é a vida? Isso. Gente, nós não estamos fazendo ponderação de valores aqui. O nosso vídeo não foi de ponderação de valores, o nosso vídeo foi de processo constitucional. Existe um procedimento prévio ao fato de como se portar quando o fato aconteça. É assim em qualquer democracia. Antes do fato acontecer, esse fato é previsto na legislação e como os governantes e como o Poder Judiciário deve agir. Então é uma previsão anterior. Em juridiquês, né, Jean, nós chamamos isso de suporte abstrato. Ou seja, existe uma previsão anterior. E no caso brasileiro, já existe a previsão de restrições de liberdade. Quando é que pode existir uma restrição de liberdade? A Constituição já diz isso e já estabelece um processo constitucional para a restrição de liberdade. Qual seja, o presidente da República deve ouvir o Conselho da República, se reunir com o Conselho da República, com a aprovação do Conselho da República, ele deve se reunir com o Conselho de Defesa e com a aprovação do Conselho de Defesa ele pode decretar o estado de defesa. E no estado de defesa, apenas a liberdade de reunião pode ser suspensa. Mas se isso não for suficiente, o que ele faz? Ele pede autorização para o Congresso Nacional para decretar o estado de sítio, onde o direito de ir e vir também pode ser restringido. Veja, existe um processo constitucional que prevê situações como essa. E lá no caput do artigo 136, ou seja, na cabeça do artigo 136 da Constituição, diz, olha, em situações de calamidade pública, de grave comoção, de repercussão nacional. É o que nós estamos vivendo. Exato. E a gente está conversando com vocês também e repercutindo falas que durante a semana a gente acabou recebendo, né, Tiago? E uma delas é, não, mas o poder público, o município, o Estado, eles têm que fazer isso porque o povo brasileiro não obedece regras, não se sensibiliza diante das situações. E aí vai a fala para a igreja brasileira. Nós temos a obrigação, o chamado, a vocação de sermos exemplo. E essa situação desse vírus, eu ouvi isso, não me lembro de quem, mas é uma frase fantástica realmente falar assim, a situação desse vírus, ela é uma oportunidade de demonstrar amor ao próximo. Porque se isolar, sair de circulação, significa que eu estou evitando
de ser um transmissor de doença para outras pessoas que podem estar num grupo vulnerável, num grupo de risco que eu talvez não esteja, né? Então, é um exercício de amor ao próximo. Então, até mesmo fechar as igrejas, fechar os templos, pode ser considerado como um exercício de amor ao próximo. Mas até antes dessa questão de fechar os templos, só para terminar o raciocínio ali do processo constitucional, gente, o que nós estamos defendendo aqui é que existe um procedimento que ele deveria ser realizado. Porque senão você pensa o seguinte, daqui a pouco o prefeito da sua cidade diz o seguinte, olha, a partir de agora as igrejas não podem mais funcionar nos domingos. Esqueça que tenha coronavírus, né? As igrejas não podem mais funcionar no domingo. Ou então uma outra situação, olha, a partir de agora na nossa cidade a gente não vai ter processo para quem matar alguém. Então se você matar alguém, você vai ser imediatamente preso, não importa. Você vê, existe um processo prévio. Então, o que nós estamos aqui reclamando como juristas é que os prefeitos municipais, os governadores, eles não poderiam descumprir um processo que está na Constituição. A situação é grave, então vocês deveriam pressionar o presidente da República para que ele decretasse o estado de defesa. E não simplesmente vocês, por conta própria, acabarem com as liberdades das pessoas. Aí você vai começar a dizer, não, mas o Jean e o Thiago agora viraram profeta do Apocalipse e estão dizendo que em qualquer situação, não uma situação grave dessa, um prefeito iria tomar uma caneta e fazer uma medida como essa, né? Eu vou falar aqui um comentário que o Fernando Corati Silva fez no nosso vídeo da semana passada, trazendo uma situação de Joaquim Nabuco, que é muito interessante. Ele fala assim, o Joaquim Nabuco fala isso aqui, ó, a liberdade uma vez confiscada não pode ser restituída íntegra, ainda mesmo que a aumentem. Ficará sempre o medo de que ela seja suprimida outra vez e com mais facilidade, com maior facilidade. O nosso apelo aqui é o apelo de que se as instituições que foram pensadas e foram legitimamente colocadas, elas não funcionam diante de uma grave comoção... Pois é. Agora que elas deveriam funcionar. Agora que elas deveriam funcionar para que nós possamos ter segurança. Isso é importante de a gente falar numa democracia como a brasileira, que é uma democracia recente. É uma democracia de 30 anos. Nós estamos, às vezes, a gente compara com outros países que estão vivendo democracias, regimes democráticos de séculos. A nossa Constituição ela muda a cada situação de choque social. Né? Ela não dura. A que mais durou foi a Constituição do Império lá no século XIX. E depois a da República Velha. E depois a da República Velha, de 1891 né, até 34. Ou seja, vejam que são períodos curtos que as nossas constituições elas funcionam. Justamente por quê? Porque quando a coisa aperta, o povo joga as regras fora e o personalismo daquele que detém o poder acaba passando por cima das regras que tinham que ser respeitadas. E esse é o grande problema. Então me assusta muito quando eu vejo juristas dizendo que o estado de sítio, estado de defesa está aí, mas não se aplica, o que vale é o senso comum. Poxa, então para que nós temos uma Constituição? A Constituição, o principal papel de uma carta política é simplesmente no momento de crise institucional. No momento de crise institucional, no momento que a gente não sabe o que fazer, que nós devemos recorrer à Constituição. E exatamente nesse momento a Constituição está indo para o lixo. Então ninguém aqui está falando em ponderação de valores. Nós estamos falando que existe um processo constitucional para que se possa restringir liberdades. É só isso. Com relação à igreja, exatamente o que o Jean falou. A igreja, gente, sempre foi exemplo. A igreja sempre colaborou com o Estado. A igreja sempre, ao longo de séculos, a igreja sempre fez o que o Estado não consegue fazer. O Estado não consegue amar. Quem consegue amar é a igreja. Quem consegue acolher é a igreja. Quem consegue dar orientação ao pobre, ao órfão, à viúva, é a igreja. Não é o Estado. O Estado consegue promover a ordem, ministrar a saúde, mas no coração é apenas de instituições da sociedade, é a igreja. Família, igreja. O Estado não consegue, mesmo que ele queira. Olha, Brumadinho, quem é que esteve lá? Quem é que confortou as pessoas, os enlutados, as famílias em Brumadinho?
Foi a igreja. Olha Roraima, quem é que está ombreando com o Estado para poder atender aquela crise humanitária de meses já dos refugiados venezuelanos? É a igreja. Então, agora é o momento da igreja. É o momento que as pessoas estão desesperadas, que as pessoas não sabem o que fazer, que as pessoas precisam de orientação. E é o momento da igreja. E até mesmo, gente, é momento da igreja cancelando, suspendendo os seus cultos. Exatamente. Por quê? Porque a aglomeração de pessoas provavelmente piora a situação do coronavírus. Por que eu estou dizendo provavelmente? Porque já existem teses na Holanda, no Japão, que a aglomeração não seria um problema. Queremos, então, também, nesse ponto aqui, louvar a atitude do governador João Dória, que até o dia de hoje, pelo menos dia 20 de março, que é o dia que nós estamos gravando esse vídeo, os decretos estaduais, eles estão ainda recomendando que as igrejas fechem. Isso. Diferentemente do Witzel no Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite já disse que tem que fechar. Ele já está ordenando o vejam, cancelamento. A situação de São Paulo com relação ao coronavírus é muito pior que no Rio Grande do Sul. Em tese, o decreto deveria ser, para fechar, deveria ser em São Paulo. Mas não, né? e veja a continuação, né? Ele diz isso nos decretos, ele falou isso numa coletiva de imprensa no dia 19, né? Mas ele falou o seguinte: eu quero agradecer a todos os líderes religiosos que estão sendo sensíveis, né? Mas se tiver a continuidade de alguns rebeldes, nós vamos ter que endurecer. Ou seja, a igreja tem a oportunidade de dar o exemplo colaborando com o Estado, para que o Estado não pese a mão sobre a igreja e, infelizmente, é isso que vai acontecer. O Estado vai pesar a mão sobre a igreja e depois nós vamos poder reclamar que os nossos direitos foram suprimidos. Não, e você vê assim, gente, ainda o que acontece, o que a gente está vendo? A igreja tem uma oportunidade de ouro de auxiliar para que os governantes não errem. Exato. Porque no momento que a igreja suspendeu seus cultos, a igreja está auxiliando os governantes a não errarem, a não jogarem a Constituição no lixo. Fazendo aqui uma comparação esdrúxula, mas para você entender. Seria como aquela jovem senhora que não coloca uma mini saia para que o homem lá não fique olhando, pecando e desejando, sabe? É isso que a igreja precisa fazer. Olha, é errado colocar mini saia, não colocar mini saia? Não, não é esse o fator. O fator é, a igreja suspende os cultos para que o governante não peque. Não peque contra quem? Não peque contra o sistema constitucional vigente, que é o que infelizmente aqui no Rio Grande do Sul acabou de ser feito. Ou, como fazendo a antiga comparação, a igreja é a mulher honesta. Ela também tem que parecer honesta, não é, Tiago? Ou seja, ela também tem que dar o seu exemplo. Esse é o grande ponto para que a gente possa ajudar o governo realmente a não errar, a não passar dos seus limites. Isso me lembra de uma frase famosa do Lord Acton, né? Que era um parlamentar inglês do fim do século XIX, início do século XX, que inspira o Instituto Acton, que é um instituto que eu tenho a alegria de fazer parte. Ele dizia o seguinte: o poder tende a corromper, o poder absoluto corrompe absolutamente. Esse é o nosso papel como igreja, de nós mantermos a responsabilidade perante a sociedade, dando o exemplo nesses dias maus e difíceis que nós estamos vivendo. Inclusive nós escrevemos agora no último sábado, na coluna que nós inauguramos agora também, na Gazeta do Povo, Crônicas de um Estado Laico, nós escrevemos no sábado sobre o papel importante da igreja perante a sociedade e sobre a necessidade de, sim, ela suspender os cultos, não por uma imposição estatal, uma imposição falha, uma imposição inconstitucional, mas por amor ao próximo. Porque, como eu disse antes, o Estado não ama, o papel de amar é da igreja. Exatamente. Enquanto isso, nós também ficamos também com uma citação que novamente o Fernando Silva fala, que a história da liberdade... Mas é um filósofo, Fernando Silva. É fantástico. A história da liberdade é a da luta para limitar o poder do governo, né? O Woodrow Wilson falou isso também. Quem tem de dúvidas aqui? Aí tem dúvidas a respeito da extrapolação nos decretos municipais, que nós já falamos bastante aqui. Eu acho que a Rita de Cássia, né? A extrapolação é de competência, né? A competência de restringir liberdade é do presidente da República. Isso. E lá embaixo tem um outro comentário também interessante,
justamente falando sobre isso. Ah, mas o meu direito não acaba quando começa o direito do outro? E falando de novo sobre essa questão cultural do brasileiro, de não se adequar a regras, de não ligar para a gravidade das situações. De novo, gente, nós temos um papel social relevante, muito importante como igreja, de trazer esses valores morais, porque valores morais não são valores de direitos meus, muitas vezes. A maioria dos valores morais são valores de deveres. Nós somos livres para fazer o que nós temos de fazer. Talvez seja essa a lição que a igreja brasileira vai ter que tomar para si, para poder educar o povo nessa próxima geração. É isso aí, gente. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Nos ajude a compartilhar essa ideia de que, sim, a igreja deve suspender seus cultos por amor, mas não por uma imposição inconstitucional dos municípios e dos estados. Continuem curtindo, compartilhando nesse tempo de isolamento, que nós possamos fazer do direito religioso uma ferramenta cada vez mais útil na sua vida. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.